agora a gente vai chamar a professora doutora Marisa Cioli Domingues, que é docente do bacharelado do programa de pós em gerontologia. Prazer recebê-la. E que vai falar para a gente sobre as políticas públicas direcionadas a ILPIs. E depois que a gente tiver a palestra dela, a gente deve abrir um bloco de perguntas. Então, quem quiser ir já anotando as perguntas, tal, para que a gente possa depois, né, daí traz a doutora Fernanda e a professora Marisa para poder responder essas perguntas. Tá bom? Bom, boa tarde a todos, a todas. O meu agradecimento aí à comissão organizadora, aos alunos, professora Bibiana, que aqui realizam um trabalho sempre bastante rigoroso, e a equipe da Defensoria, em nome da doutora Renata, aí o agradecimento a todos. Trabalho extremamente importante para que nós conquistemos aí mais direitos à pessoa idosa e respeito àquilo que já está garantido, né, pelo Estatuto do Idoso aí desde 2003, em vigência desde 2004, mas com algumas questões ainda não plenamente resolvidas. Esse é o nosso grande desafio, né? Esse é o nosso grande desafio, e aqui eu localizo colegas aí de várias áreas, idosos que participam vigorosamente há décadas de movimentos sociais, né, importantíssimos, né, o controle social, a participação social, as conferências municipal, estadual e a Conferência Nacional, enfim, são espaços legítimos de se conquistar aquilo que nós já temos garantido, afinal de contas está escrito. E daí, como é que a gente faz para, na prática, isso realmente ocorrer? Então, a mim, às vezes, perguntam assim, mas está faltando política pública? Faltam algumas, não, é inegável. Mas, na minha perspectiva, políticas, nós até que estamos bem em Brasil, né? Tanto é que quando a gente vai para países europeus e dizemos que temos Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, as pessoas se surpreendem. Nossa, Estatuto do Idoso? Mas precisa Estatuto do Idoso? Nós ainda precisamos, assim como precisamos ECA, assim como precisamos, né, de Estatuto do Torcedor, vejam vocês. Então nós precisamos de normativas, a doutora Fernanda que me sucedeu em normativas, porque nós ainda temos um caminhar de vida em sociedade, de harmonia, de conviver com as diferenças. Essa é a grande dificuldade, né? Conviver com os iguais está fácil. Conviver com as diferenças, aí vai uma diferença bastante grande, né? Não, eu preciso mais que você, então você não tem nada, enfim, né? Então essa é a questão. E a doutora Fernanda já falou bastante aí das questões normativas. Eu, de qualquer maneira, vou resgatar, né, algumas questões normativas, mas muito brevemente, e aí falo mais desses desafios, reflexões e até provocações para todos nós depois, né, para nós conversarmos no final aqui dessa mesa. Então vamos lá. Tanto faz para cá como para cá, né? Bom, trago aqui numa linha do tempo o que nós temos de desafios, né? O que nós temos de mais recente, né, a ser implantado são as políticas de cuidados de longa duração. É um desafio bastante grande, e isso sim dá conta, ao longo do trajetório da vida, de todas as pessoas que desse tipo de política necessitem, porque não vai ser só o idoso, pessoas com deficiência, jovens, mas pessoas idosas são as que mais necessitam, por vezes, de cuidados de longa duração. Mas nós temos várias questões aqui de legislações vigentes, das atuações aí dos órgãos fiscalizadores. Então esse é um breve panorama, um resumo daquilo que eu vou, né, slide por slide, abordar com vocês. E dos desafios que nós temos, todos nós. Opa! Então aqui
aqui um pouquinho de arte, né? Um museu em Roma, né? A Galeria Borghetti, para quem conhece. E aqui só para exemplificar aquilo que vivemos, né? Vivemos uma sociedade de várias idades, cada vez mais sociedades que convivem com 4 gerações, e teremos sempre um número crescente de pessoas idosas e um número menor de pessoas mais jovens, né? Diminui a taxa de fecundidade, diminui o número, portanto, de pessoas mais jovens que possam participar de cuidados ao idoso, diminui, né, que minha linha de pesquisa, a rede de suporte social, né? Você não tem família, portanto, você não tem nem como acionar a família. Cadê a família? Não tem, né? É uma pessoa numa unidade de residência única, portanto, você não tem nem família a ser acionada, e essa família, e é marca também ainda do envelhecimento dos nossos dias, um envelhecimento muito mais feminino do que masculino, né? Então, a feminização da velhice ainda é bastante presente aí nos nossos dias. Da política de cuidados, que é o que nós temos e que ela foi, então, desenvolvida e implantada, e é uma orientação dos países, né, signatários da União Europeia, ela vai nos trazer, e essa é uma abordagem bastante trabalhada aqui no Brasil hoje, um envolvimento bastante grande. A área da saúde se envolve muito com as políticas de longa duração, com equipamentos, né, de várias naturezas para graus de capacidade funcional, a depender daquilo que o idoso necessite. E as políticas, então, de longa duração, uma das pesquisadoras bastante envolvida com essa questão das políticas de longa duração, a professora Ana Amélia Camarano, ela vai nos trazer, mas esse é o conceito da União Europeia, né? É uma política transversal que inclui um conjunto de serviços para pessoas que dependem de ajudas para atividades de vida diária por um longo período. Então, aqui, como nós estamos num guarda-chuva muito focado na área da saúde, né, das dependências, das atividades básicas, alimentar-se, movimentar-se, né, deambular, fazer suas necessidades, são as necessidades básicas, depois eu vou apresentar para vocês graficamente, mas como nós somos, né, seres integrados, portanto, nós dependemos de outras questões. O isolamento social de pessoas totalmente independentes é uma questão bastante séria, e isso responde por um conceito que não necessariamente vai se pautar só por um critério de saúde, mas ele vai se pautar por questões sociais, de equipamentos que prevejam atividades de convivência, de ampliação de suporte social, novos contatos que as pessoas vão tendo ao longo da vida. Um cuidado de longa duração, portanto, ele vai trazer um apoio material, instrumental, emocional, formal ou informalmente oferecido por um longo período de tempo, independentemente da idade. Isso é importante destacar, porque nós estamos falando, e aí é muito interessante também trabalhar-se com essa perspectiva. Nós temos que ter normativas que deem um critério objetivo, né? Falou uma pessoa que representa aqui quem está na área jurídica, para eu saber de que maneira aquela lei incide ou não sobre dada população. Para algumas questões 60, para outras 65, para outras 70, tem que ter um critério objetivo. Se para todos os critérios eu tiver dados subjetivos, fica difícil de estabelecer parâmetros, por vezes, né, na hora que eu preciso fazer o cumprimento do exercício da lei. Mas quando eu falo de cuidados de longa duração, eu falo de todos. Falo, portanto, de ciclo de vida. Falo, portanto, de uma sociedade que convive e que, se todos se harmonizarem de uma maneira muito mais integrada, tanto melhor para todos. Porque eu vou ter jovens precisando, vou ter pessoas mais
numa idade cronológica anterior a que define o idoso brasileiro, que é 60 anos e mais. Posso ter uma pessoa de 55, de 59, muito mais dependente do que uma pessoa de 80, de 90. Né? Então eu tenho que pensar também nessas pessoas, e quando eu falo em cuidado de duração, eu penso em prover cuidados justamente para todos. A Espanha trabalha com uma lei, a lei da dependência, que garante, né, um salário para um cuidador de pessoas na casa dos habitantes, né, de Espanha, que necessitem de cuidados de longa duração. Claro que tem todo um protocolo, uma avaliação para saber grau de dependência, aquilo que precisa, mas existe essa previsão. Tá? Então, o pagamento de um valor para quem cuida. Então, um cuidador formal, remunerado pelo poder público. E nessa linha do tempo, no caminho que nós percorremos, o que nós temos? As colegas aí que são da área social, que trabalham na área social, certamente conhecem. Nós temos já desde 99 uma portaria, a 810 do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde, que dão as normas de padrões de funcionamento das casas de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições para atendimento aos idosos. A portaria 73, que é de 2001, normas de funcionamento para os serviços de atenção ao idoso, isso é material também do Ministério da Assistência Social Brasília. Então, desde 2001, nós temos normas de funcionamento para todos os equipamentos destinados ao idoso, desde a proteção básica até a alta complexidade, até a proteção especial, alta complexidade, que é o guarda-chuva que abriga a instituição de longa permanência. Então, todos os critérios profissionais, estrutura, número de pessoas, então isso já vem de 2001, então vejam que não é novidade, né? Nós já temos um caminho aí nesse sentido. 2005, a portaria 1868, no seu artigo 1º, revoga a portaria 810, daquela primeira, né, com relação a setembro de 2000, que foi isso em setembro de 89, perdão. E aí sim, nós chegamos na resolução da Anvisa, que depois substitui, então, essa legislação anterior. Vou falar muito brevemente, a doutora Renata teceu aqui um excelente panorama de todas as normativas que nós temos no Brasil, mas que são definidas. Então, a RDC da Anvisa, e eu aí tive até a oportunidade de participar um pouco dessa alteração que foi feita em 2005, ela vai dar todas as orientações para o funcionamento das IRDCs, quanto à constituição da equipe técnica, o responsável técnico, e vai dizer quem são instituições de longa permanência, inclusive definindo este termo. Então, instituições governamentais, não governamentais, caráter residencial. Então, é a instituição de longa permanência, a casa do idoso. Dificilmente, amigos e amigas, uma pessoa que adentra uma instituição de longa permanência sai de uma instituição de longa permanência. Ele chegou e chegou para ficar. Então, e essa é uma questão também. Quando a pessoa tem autonomia, capacidade de decidir aquilo que quer para a sua vida, e ele opta por uma instituição de longa permanência, falamos de um tipo de residente numa instituição de longa permanência. Nem sempre, e numa grande parte das vezes, mesmo com autonomia preservada, mesmo que com grau de dependência já estabelecido, isto é dada esta possibilidade ao idoso, né? Por vezes a questão de ir para uma instituição de longa permanência, exemplo,
papai, vamos dar uma voltinha, tem um lugar lindo, né? Sobretudo os locais privados, né, para aqueles que têm condição de pagar, né, mas mesmo públicas, viu? E destaco também isso, nós temos questões de abuso, temos que ter órgãos fiscalizadores e tem idosos muito subcuidados e em condições de cárcere privado, sem dúvida alguma, não quero aqui dourar a pílula, mas nós temos muitos locais públicos, filantrópicos, com excelente serviço sendo oferecido. Não tem um serviço de hotelaria como tem um residencial, não tem por vezes, né, todo esse glamour que tem o residencial privado, mas tem um bom serviço. Mas aí sai, voltando para o papai que saiu com a filha, vamos dar uma voltinha, tem um lugar lindo aqui, e não é o local, eu vou dar um exemplo, mas enfim, aqui no Imbu ou aqui na Itapecerica, cheio de árvore, olha que casa linda, quer ficar aqui uns dias, tá pintando a sua casa, papai não sai mais. A casa já está em vias de ser alugada, ele foi para ficar. Questão séria, que vou fazer uma grande arborização do que eu estou falando, né? Não era isso previsto, mas enfim, faz parte desse contexto. E um dos trabalhos bastante grande dos colegas, das colegas que atuam em ILPI, é do convívio com a família, que isso é também uma dos atributos, uma das questões exigidas, né, pelo Estatuto do Idoso, manter o convívio familiar. Levou para passear, ficou lá o papai. Na primeira semana visita, na segunda não deu, aí dia 12 tem feriado, e aí depois eu vou ver se o meu irmão pode ir, o meu irmão não pode. Ai, que pena, então ele não pode. Mas papai, já vai alguém visitar. Passa um mês, passa 2, chega a família, né? E a família, quando chega, o idoso por vezes fala o quê? Né? A família pensa, com razão, ele está aqui num local que o atende tão bem, que, portanto, prescinde da presença mais frequente da família. Só que um cuidador de uma instituição de longa permanência, os funcionários, não são o filho, não são os filhos, não são as filhas, não são os netos, prescinde. Então, essa é uma questão bastante séria e a equipe se envolve bastante com esse resgate, a manutenção do vínculo familiar. Então, estou falando de uma família também harmônica, com relações bem sedimentadas ao longo da vida, que também nem sempre é assim. Tem famílias com relações muito esgarçadas e a Política Nacional de Assistência Social trabalha com isso, tanto é com a prevenção de riscos, de violência, mas famílias com relações que não foram boas na construção da linha do tempo. E aí os mais jovens, por vezes, não se sentem também na obrigação de manter um contato aí tão vivo com seus idosos. Então, idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade. Nós temos uma política nacional da pessoa com deficiência que definiu a pessoa com deficiência idosa 55 anos e mais, não é isso? Isso aprovado há pouco tempo, então possivelmente nós tenhamos aí uma outra questão a ser inserida, e tem também pesquisadores bastante sérios da área da gerontologia advogando uma idade superior a 60 anos para conferir-se a condição de idoso, 65 e mais, como são nos países desenvolvidos. Será que o Brasil, com toda a discrepância que tem, a desigualdade de renda, uma série de questões que nós temos ainda a serem enfrentadas, será que nós temos condição de mudar a idade para 65 e mais? Para todos os benefícios ou para uma grande parte deles?
tenho as minhas dúvidas e aí tenho até algumas críticas em relação a isso. Eu acho que nós estamos num momento que nós ainda não temos condição de mexer nos 60 anos e mais. Nós temos pessoas, inclusive com menos de 60 anos, que já precisam de benefícios como os garantidos pelo Estatuto, que dirá deixar-se lá para frente. E nós estamos vendo, a doutora Fernanda já falou aí das reformas todas aí que estão a tramitar, agora não, porque tem questões mais sérias aí na pauta, né? Mas, enfim, assim que isso for resolvido, certamente entra a questão de reforma previdenciária, trabalhista já foi, e mexendo muito na questão do Estatuto do Idoso, né? Mexendo muito na idade mínima para a concessão do benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial para aquele que não pode prover o seu sustento, 65 anos e mais, e pessoas com deficiência, isso definido pela Lei Orgânica da Assistência Social, já há muito mais tempo do que isso. E aí o Estatuto do Idoso faz com que essa idade, se for numa idade superior a 65, o Estatuto do Idoso, então, confere isso aos 65 anos. E aí tem um outro critério também da assistência para a concessão desse benefício, além da idade, e para os mais jovens, deficiências graves que não possam prover sustento. Então, mexer num benefício assistencial para aquele que não pode prover o seu sustento, e mexer nessa idade lá para frente, para 65 para 70, que é como começou quando a lei orgânica foi implantada, é um retrocesso imenso. Privará muitas pessoas que precisam de recurso mínimo para a sua vida, uma dignidade na velhice, que é o que tantos nós, né, na área da gerontologia, e que nos envolvemos, né, com essas questões do envelhecimento e velhice, queremos. Por isso que eu vou ter que correr, viu? Vocês me avisem aí, porque eu sou um perigo. Doenças crônicas e as doenças, portanto, que acompanham, né, durante uma trajetória as pessoas, que se instalam com grande, não necessariamente na velhice, idade cronológica, mas que se instalam antes dessa idade, 45, 50 anos, elas são doenças que são acompanhadas e, portanto, vão acompanhar os indivíduos durante uma longa trajetória, e ela pode fazer com que haja uma diminuição de capacidade funcional, uma maior demanda de cuidados, uma maior dependência para as atividades básicas de vida diária, aquelas que eu destaquei, e, por vezes, ocasionando a necessidade de uma institucionalização. O censo feito pela professora Ana Amélia Camarano, ele já nos mostrou que o Brasil, assim como países, né, europeus, mas isso na Europa ainda, com um número maior, mas nós temos um percentual muito pequeno de idosos que residem em ILPIs, né? Cerca de mais ou menos 1% a 2%, se eu não me engano, é a taxa definida, mas 1% é a taxa que ela destaca mais. Então, 99% dos idosos estão nos seus domicílios, e esses que estão nos seus domicílios precisam de outras formas assistenciais para prover aquilo que é necessário, e essa institucionalização necessária, quando dada, né, precisa ser, então, sempre consultada a pessoa, tendo condições para tanto. Numa hierarquia básica de atividades básicas de vida diária, para aqueles que não conhecem, eu só trago então quais são, né? Nós temos a atividade primeira, aquilo que todos nós fazemos todos os dias automaticamente: saímos da cama, vamos ao banheiro, né? Fazemos nossas necessidades, depois comer sozinho, vestir-se, andar. E aí vamos, né, para atividades que são de maior controle, né? O controle aí urinário secteriano. E depois nós vamos, aqui são as atividades básicas. São essas atividades que se dedicam
né, as pessoas que trabalham nas instituições de longa permanência e para aqueles que já têm uma dificuldade maior na manutenção dessas atividades. E aqui nós vamos para as instrumentais, para aquelas que são mais elaboradas. As atividades instrumentais, que são as mais elaboradas. Nós perdemos as nossas capacidades, né? Nós vamos ganhando autonomia e vamos subindo uma escada, e nós vamos perdendo autonomia quando perdemos, descendo essa escada aqui. Então nós precisamos ver em que nível está a pessoa idosa, e assim que trabalham os protocolos para a inclusão nos serviços, em que nível está a pessoa em relação às suas AVDs, atividades de vida diária, e atividades instrumentais de vida diária, e nós temos protocolos para fazer essa avaliação. E a RDC da Anvisa, a doutora Renata já destacou, mas ela vai nos dar, então, nas normas de funcionamento, ela vai dizer quem é o idoso, vai dar o conceito, o que é o cuidador, né, a pessoa encarregada de fazer os cuidados das atividades básicas, é um cuidador, mas ele não está encarregado de atividades mais elaboradas, atividades que competem, né, a área especificamente da enfermagem, sobretudo, mas os idosos independentes atendem pelo grau 1, são os idosos totalmente independentes, mesmo que requeram algum dispositivo de ajuda, né? Usa um andador, usa um outro dispositivo, esse é o idoso independente. Grau de dependência 1, portanto, as ILPIs têm que se preparar para ter um cuidador para cada 20 idosos. Num grau de dependência 2, eu já falo de pessoas que têm até 3 dificuldades, 3 dependências para as atividades básicas de vida diária, aquelas que eu projetei para vocês ali na frente. E quando eu falo no grau de dependência 3, eu falo no grau de dependência para todas as atividades de vida diária. Não estou falando das instrumentais. Sair, pagar conta e outras coisas tantas, tá? Das atividades básicas. Então, para cada um deles eu tenho o número de cuidador recomendado. Então, um cuidador para cada 20 idosos independentes, um cuidador para cada 10 idosos, grau de dependência 2, e um cuidador para cada 6 idosos, grau de dependência 3. O idoso frágil ou em situação de fragilidade, ele necessita, por vezes, de uma LPI, é aquele que mais procura ou mais necessita, ou que a família tem mais necessidade de institucionalizar. Então, é aquele que mais necessita de uma instituição de longa permanência, o que está acamado, o hospitalizado recentemente por qualquer razão, né? São idosos definidos como idosos frágil ou em situação de fragilidade, já tem essa dificuldade toda. Doenças sabidamente causadoras de incapacidade funcional, que vivem em situação de violência doméstica, aí um conceito que trabalha muito a Política Nacional de Assistência Social, com equipamentos socioassistenciais previstos na tipificação de serviços da assistência social, e os maiores de 75 anos, esse é um critério também dado pela organização, a idade, 75 anos e mais, para países em desenvolvimento como o nosso. O Brasil já está em algumas pesquisas, em algumas áreas, com a idade de 80 anos e mais, para idosos, considerados idosos frágeis ou com situação de fragilidade. Bom, como se garante, né, essa assistência à saúde, segundo a resolução da Anvisa, elaborando um plano de atenção integral à saúde dos residentes, com articulação com o gestor local da saúde do município. Então, o prefeito se envolve aí através das unidades básicas de saúde
e aí depois eu vou falar com mais cuidado, elabora um plano de saúde e nesse plano já previsto aquilo que deve ser avaliado, a periodicidade dessa avaliação e os profissionais que vão se envolver em equipamentos para atenção a idosos. E como é que se garante, né, essa assistência ao idoso? Prevendo essa atenção integral, e quando eu falo em atenção integral, eu não falo só a saúde, eu falo também de atividades aí de natureza social, né, pensando e abordando os aspectos de promoção, proteção e prevenção, contendo informações sobre as doenças incidentes e prevalentes das pessoas idosas. Uma das grandes questões da instituição de longa permanência é a prevenção de quedas, né? São residências coletivas, então quedas são questões bastante sérias também e que as instituições trabalham para prevenir quedas em idosos. Conter informações, deve avaliar anualmente a implantação e efetividade das ações que são previstas nesse plano, considerando no mínimo os critérios de acesso, resolutividade das questões e a humanização, e comprovar, quando solicitada, a vacinação obrigatória de idosos, prevenção aí da gripe, né, influenza. Em caso de intercorrência médica, cabe ao responsável técnico, a RDC não nomeia a profissão, né, desse responsável técnico, é uma pessoa com qualquer formação superior que possa exercer uma atividade numa LPI e um quadro técnico bastante enxuto em relação aos profissionais. Bom, e como garantir aí quais são os desafios que nós temos em relação à assistência mais qualificada? Perguntas que eu trouxe aqui para a gente depois conversar, né? As LPIs, residências coletivas, e elas são instituições híbridas da área social e da área da saúde. O município de São Paulo já trabalhando bastante com esse, né, com experiências de ILPIs, com essa permeabilidade social-saúde, isso é importantíssimo. Não dá para dissociar social-saúde. A saúde é uma construção social. Saúde depende de ao longo da vida, né, de uma qualidade de vida melhor, de habitação adequada, trabalho digno, remuneração, educação. É um contexto social. E a saúde vai se integrar nesse conceito social. Portanto, a instituição de longa permanência, por natureza, isso quando a gente conversa aqui, né, Brasil, quando conversa em outros países também, em europeus, eu tenho linhas de pesquisa, aí conheço mais Portugal, trabalha-se muito com esse conceito de instituição híbrida. Porque você precisa dos dois serviços integrados para que o funcionamento se dê daquilo tudo que é necessário. Recursos humanos, cuidadores ou profissionais de saúde, não são previstos na tipificação de serviços da assistência social para a instituição de longa permanência de idosos, que é um equipamento da área social, de alta complexidade, profissional de saúde. Porque se a gente fala de profissional de saúde, eu estou falando então de um hospice, estou falando de um hospital. Então essa é uma questão que por vezes ela dificulta na prática a implementação desse trabalho mais integrado assistência à saúde. Porque se ele é um equipamento da área social, e eu tenho um profissional da saúde, quem paga? A saúde diz, eu não pago, porque não é um hospital, não tem nem como carimbar verba para eu pagar um profissional que não está na minha esfera de jurisdição. Mas aí a assistência social, mas na tipificação de serviço não está previsto
um enfermeiro, ou não está previsto um médico. Isso tem que ser um profissional da área da saúde, enfim. Então, são histórias que a vida conta, né? Esse é o exercício da aplicação daquilo que nós temos. E nós, aqui, município, tem vigorosamente trabalhado e dado exemplos interessantes de LPI, centros-dia, né, públicos, que trabalham com essa permeabilidade de profissionais das duas áreas. E gestores locais com compromisso, compromisso com as instituições. Tem o poder público, né? O nosso gestor, as pessoas que respondem pelas questões da velhice, um compromisso com essa fase da vida, mantém esse compromisso. Nós vamos entrar aí numa fase eleitoral logo à frente. Na hora das promessas nós temos muito, então cobremos todos nós daquele que nós elegemos se o compromisso está mantido mesmo e sendo executado. Promessa foi feita, depois ele tem que executar. Então esse compromisso precisa haver para que nós acionemos menos o poder judiciário, porque senão hoje a falência da política pública, o que é a judicialização. Quer dizer, você não consegue o equipamento, você não consegue o recurso, e isso entra pela via Ministério Público, Defensoria Pública. Então eu tenho que mostrar de que maneira eu me comprometo. Vamos, Fernanda, doutora Fernanda, não, doutora Renata, Fernanda está aqui. Vamos. Alternativas de cuidados de longa duração, né? Que ele seja intensivo e menos intensivo, com serviços comunitários, prevendo aí dados de hospitalização, clínicas geriátricas e residências coletivas. Então vejam o número de equipamentos que eu preciso para dar conta da atenção qualificada ao idoso. Desde serviços que vão, né, de serviços que se dão em base comunitária, que é o que diz o Estatuto do Idoso, logo no início, manter na comunidade o maior tempo possível, é obrigação da família, da sociedade, do Estado, mas é obrigação de todos. Não pode só a família se responsabilizar pelo idoso, que por vezes é o que acontece. Nenhuma família, nenhuma pessoa dá conta de fazer a provisão de tudo aquilo que é necessário sem uma harmonização, cuidado formal, cuidado informal. Clínicas geriátricas, abrigos, centros-dia. Como tivemos uma lacuna, um hiato de locais como o centro-dia, vai de manhã, volta para sua casa à noite. A família, por vezes, nem quer institucionalizar, mas não existia um local como esse. Como é que a pessoa sai para trabalhar? Só sai de casa às 5 da manhã, chega às 10 da noite. Deixa em casa mal cuidado. Deixa com uma mamadeira, batido arroz, feijão, e pede para a vizinha, quando puder, dá uma olhada. Aí, se você for notificar, ele está abandonado. Então, cabe notificar. Mas como aquela família dá conta da sua vida se ela não tem um local? Eu tenho que ter uma instituição de longa permanência. Aí eu tenho que ter uma instituição de longa permanência, mas eu não posso pagar. Ela tem que ser pública. Não tem vaga. Está na fila, vai esperar. Então, essa é a dificuldade. Mas eu preciso de todos esses locais. Tá? E todos esses locais, harmonicamente, que trabalhando num grau, né, de necessidade maior, dos abrigos, centro-dia, visitas domiciliares, ajuda doméstica, benefícios monetários para cuidadores e grupos. Eu tenho numa hierarquia de referência e contra-referência, área social, área da saúde, o que ele necessita, isso é gestão.
gestão gerontológica, gestão de caso. Para onde ele vai, para ser atendido em que nível e como ele sobe numa escala de necessidade maior. Mas, para tanto, eu tenho que ter os serviços intermediários. E eu estou terminando. Mentira. Eu estou terminando. As residências coletivas, né? Então, a dependente em geral, ela cursa com doença crônica, dependendo do número de pessoas. Então, esse alto grau de dependência, as instituições elas vão ter de caráter misto, híbrido. As instituições, residências coletivas ou de saúde, cabe o quê, então? Cuidadores ou profissionais? O cuidador, ele vai prover necessidades físicas e emocionais, mas ele não vai se envolver com as questões mais técnicas de um profissional de saúde. E, portanto, né, profissional de saúde, por vezes, é necessário, a depender do grau de dependência. Então, eu falo de um local, que é a residência do idoso, a ILPI, que precisa dos dois, trabalhando juntos. Um cuidador e profissionais de saúde, que venham da rede de saúde e que passem visita regularmente, a depender do plano estabelecido, ou profissionais no local. Gestores locais com compromisso, e aí a Política Nacional de Atenção à População Residente em ILPIs, ela trata bastante dessa questão. Então, a estratégia, pensando em locais públicos, é a estratégia da saúde da família, né? São os agentes comunitários, são os profissionais desse serviço que vão prover aquilo que é necessário. E nessa fiscalização, material que eu localizei aí do Ministério Público, né, o Conselho Nacional do Ministério Público 2006 publica um material, inclusive com um roteiro muito bem elaborado, de um plano individual de atendimento, de um plano integral de saúde, e o que deve ser avaliado pela equipe técnica da área, né, do Ministério, da Defensoria Pública, quando vai fazer uma fiscalização, né, quais são os planos, quais são os itens que devem ser avaliados. E no material aí, mais recente ainda, que é de 2017, aí, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, nós temos, né, um compromisso, um plano decenal da Secretaria Municipal aqui do nosso município, 2016-2026. Então, no momento, o que destaca esse material, né? Numa das páginas finais até, um material bem extenso, muito bem elaborado. A forma de desproteção ao idoso no nosso município é uma falta de protocolos com a área de saúde para o atendimento integral, no centro-dia, casa de acolhida especial e LPI, um orçamento adequado para a garantia de profissionais de acordo com a sua competência, vagas que são insuficientes na rede socioassistencial, tipificadas, então, pela Política Nacional de Assistência Social, da proteção básica, núcleo de convivência, que tem um número maior de idosos independentes, mas a média complexidade, centro-dia, a casa de acolhida para idosos, né, em situação aí de vulnerabilidade social e ILPIs num número insuficiente, priorizar e adequar imóveis para serviços com pessoas idosas. A judicialização, portanto, se dá pelas vagas solicitadas e não disponíveis nos serviços, e isso vai, então, para o Ministério Público, e a responsabilização exclusiva da família,
ocasionando uma sobrecarga muito grande para essa família. E as metas que tem a SMADES para esse período? A curto prazo, criar e ampliar o número de vagas em repúblicas para acolher mulheres, crianças e idosos, ampliar o número de vagas em centros de acolhida e, em curto prazo, ampliar a rede de serviços híbridos entre saúde e assistência social, que melhorou muito, hein? Mas precisa mais, para atender idosos e pessoas com deficiência e ampliar o número de instituições de longa permanência. E aqui eu termino. Então, a nossa caminhada ainda é longa, já temos uma linha de tempo, melhorias sendo feitas, e o meu agradecimento é que nós continuemos aí nessa estrada. Obrigada.